Pessoal, eu sou o Tarcísio Figueiredo, candidato a síndico aqui do Condomínio Contemporâneo, mas a nossa proposta sempre foi a abertura, independente de posicionamento, do ponto de vista. Então, para entender um assunto muito complexo, que é justamente esse assunto que faz a gente perceber de que forma foi criado o condomínio, que eu tive que conversar com uma pessoa que eu bati de frente e bato ainda hoje de frente, que é uma pessoa que tem o conhecimento necessário para dizer de que forma surgiu o Contemporâneo. O Contemporâneo, vocês sabem que surgiram por obra, por administração. Muita gente não entende qual é esse mecanismo, mas desse mecanismo advém também muitas dificuldades, muitas coisas que a princípio podem ser consideradas coisas erradas. Mas eu estou aqui para tirar essa dúvida com a pessoa mais certa hoje para me responder isso, pelo conhecimento que tem na área técnica e porque é um morador que praticamente desde o momento da obra existe aqui no nosso condomínio. Eu vou conversar com essa pessoa aqui. Doutor Floriano Amado. Bom dia, pessoal. Atendendo ao pedido do Tarcísio, obra por administração com base na Lei 4591. A gente fez um esquema aqui para o entendimento ficar claro. Então vamos lá. Nós somos os adquirentes. Nós, condôminos. Nós contratamos uma incorporadora e administradora, que no nosso caso foi a C15, e a construtora, que foi a Calper. Muito bem. Então a construtora ficou responsável pela construção, a C15 pela administração e compra e venda do terreno, e nós aqui adquirentes na composição do condomínio de obra. Quais são os papéis dentro dessa relação, dessas relações jurídicas? Nós, compradores, temos o dever, através das comissões, de fazer a fiscalização. A C15, que foi a vendedora do terreno, é a incorporadora e administradora, faz a administração e a venda do terreno, e a Calper, como participante da C15, vende o terreno e o projeto de construção. Na instalação do condomínio de obra, é necessário que você tenha um CNPJ para que o condomínio possa fazer as tratativas comerciais. Nesse primeiro momento, esse CPF, para a instalação desse CNPJ, para a gente alcançar o CNPJ, ele foi feito com o CPF disponível da SPE, que no nosso caso era composto pela construtora e pelo sócio da construtora. Criado esse CNPJ, nós então abrimos a conta bancária e aí a personalidade jurídica do condomínio começou a ser criada, seja da fase 1, seja da fase 2. Então essa é uma estrutura básica daquilo que a gente fez, né? Daquilo que como é a nossa obra. É importante a gente entender para que a gente possa desenvolver as ideias e prepararmos as nossas ações futuras aí nesse sentido. Então veja, a comissão ela é composta por pelo menos por três CPFs, né? Poderia a comissão ter aberto esse CNPJ? Poderia. A questão é que a experiência mostra que entre os adquirentes, ninguém quer assumir essa responsabilidade, porque ao longo de todo o tempo, tudo vai recair sobre esse CNPJ e, consequentemente, sobre esses CPFs que deram origem a esse CNPJ. Então, por essa razão, o primeiro CNPJ aqui, em regra, vem da construtora da SPE, como aconteceu aqui. Ora, a gente criou então um condomínio de obra. Esse condomínio de obra, né, ele vai funcionar até quando? Ele vai funcionar até a entrega da obra, que vai se dar com o quê? Com a instalação do condomínio, mediante, obviamente, o habite, ainda que parcial, a partir de quando o síndico passa a ser o representante legal. E aí o que a gente pretende e espera? Que a partir disso, ambos os condomínios vinculados ao mesmo síndico possam estar organizados nos seus grupos de maneira a tratar, ainda que individualmente, as questões de obras, mas já com o condomínio instalado, junto com o síndico, para que a legitimidade seja mais forte para todas as ações. Essa aqui é uma apresentação, pessoal, bastante simples do que é a obra por administração, que o Tarcísio me pediu, me questionou e eu estou apresentando para ele. Para que se entenda um pouco melhor essa relação, quando nós compramos a nossa unidade, a bem da verdade, nós assinamos 2 contratos. Um contrato que foi de compra e venda do terreno, da fração de terreno, e um segundo contrato que foi tão somente de construção e administração da obra. Por essa razão, inclusive, é que eu já falei para muitas pessoas que o ITBI que a Prefeitura nos cobra sobre
a unidade e a fração de terreno, isso está equivocado. Nós só temos que pagar ITBI sobre a fração de terreno, porque a obra nós pagamos para construir. Então isso é uma visão, pessoal, bastante simples, né? Obviamente, das relações jurídicas, para que o entendimento seja nivelado entre as pessoas, para que a gente entenda como é que se deu toda aqui a estrutura do contemporâneo, mesmo para aqueles que não têm formação jurídica, mas eu acho que o esquema favorece esse entendimento, para que a gente entenda tudo o que acontece no condomínio e as coisas que tem para acontecer pela frente. Esse foi um pedido que o Tarcísio me fez para fazer essa exposição e eu estou tentando aqui ajudar com isso. Espero que eu tenha sido útil. Uma intenção é causar polêmica. Eu vou fazer uma pergunta que muito me incomodou, porque eu sou morador do 4º andar. Quero saber do doutor Floriano Amada, por que é que nós pagamos no 4º andar um condomínio, porque o pessoal me pergunta e ninguém melhor que ele para responder. O condomínio do 4º andar, a cobertura é mais caro, a cota condominial. Por que isso acontece? Quando nós tratamos da convenção, nós participamos inclusive de uma reunião lá com o professor Melim Chalub para tratar desse assunto. Dado ao direito de uso de laje, era necessário que nós já deixássemos estabelecidos um percentual diferenciado das unidades tipo para a possibilidade de construção. E aí nós estabelecemos até um percentual relativamente baixo, que foi de 25%. Por isso é que o 4º andar paga essa quota, porque eventual construção, o cara obviamente não vai ter que ser revisto nada em termos de convenção, que a gente já sabe a dificuldade que é para rever uma convenção, principalmente relacionada a essas coisas. Então isso foi feita uma consulta, havia uma divergência, então foi feita uma consulta ao professor Melim Chalub, naquela ocasião, que nos orientou inclusive nesse sentido. O percentual obviamente foi decidido na época pela comissão, que era quem representava os condôminos. Foi isso que aconteceu. Recentemente eu fiz um vídeo falando daqueles terrenos lá em cima, né, no nosso condomínio contemporâneo, das casas. É um terreno que fica, que hoje está até abandonado. Eu queria saber do doutor Floriano Amado, se a gente tem condições de adquirir aquele terreno, do ponto de vista jurídico. O que o senhor acha? Tem. A gente tem como fazer um trabalho, ele integra o projeto da fase 1, seria necessário fazer algumas modificações de projeto na fase 1, mas adquirir aquele terreno é possível. Nós teríamos que reformular o projeto, reaprovar o projeto na prefeitura e a partir daí negociar com a construtora. Creio que a construtora deva ter até interesse em fazer isso, porque a construção se mostrou bastante difícil. E a partir daí nós transformaríamos aquela área toda, que é uma área bastante grande, da mesma forma como é a piscina e como são todas as áreas. E aí haveria uma integração de todo o condomínio, tanto, apesar de fazer parte do projeto da fase 1, mas aí aquela área ingressaria no conjunto como uma área de servidão de uso comum, como é a piscina, como o campo, quadra, como tudo aqui assim, salão. Aquela fração de terreno também poderia ser incorporada ao complexo dessa forma. A gente tem essa possibilidade, precisa negociar e ver o interesse da construtora nisso. A construtora hoje tem interesse em construir essas casas hoje? Olha, em reunião recente, ela não manifestou esse interesse. Ela até ofereceu para que uma outra empreiteira fizesse, se assim quisesse, mas não houve esse interesse. Por essa razão, até que se pensa numa possibilidade futura de iniciar tratativas com a construtora para fazer a negociação dessa fração de terreno. Saber agora do Dr. Floriano Amado, o que ele acha dessa ideia de gestão compartilhada? Pessoal, a gestão compartilhada, as pessoas que convivem comigo sabem bem qual é o meu posicionamento a respeito disso. Eu acho que um condomínio do tamanho do nosso, com a complexidade das relações jurídicas, das necessidades conjuntas e coletivas, um síndico e um subsíndico só se mostram insuficientes. Como eu também não sou a favor do síndico profissional, acho que o síndico deve morar no condomínio para que ele possa entender bem as características do condomínio, por ele ser participante, ele faz uma leitura mais próxima. E eu acho que essa administração por colegiado, ela vai ser muito importante aqui para o condomínio e eu espero que haja um crescimento bastante acelerado aí das questões de condomínio dessa forma. Espero que dê certo, torço para que dê certo essa administração em colegiado. Já saí da sala de reuniões, né, com a entrevista com o Dr. Floriano Amado, mas ficou na minha cabeça uma última pergunta que eu não fiz, eu vou fazer agora, porque é bastante polêmico isso, o pessoal faz interpretações diversas. Porque foi o Ricardo o primeiro síndico do condomínio, sabendo que ele era o dono da construtora. Por que isso aconteceu? Quando nós instalamos o condomínio da fase 2, que
foi um ano antes da fase 1, contratualmente já seria o Ricardo. Mas naquele momento nós entendemos que nem seria a hipótese de exercer o contrato. Eu estava conduzindo a Assembleia, isso tem gravações aí da nossa Assembleia, e coloquei para que fosse votada a eleição dele sob o compromisso de fazer a união das duas fases. Como naquele momento que nós entregávamos o condomínio, nós precisávamos de uma administração que conhecesse e que facilitasse essa integração futura com a fase 1, como aconteceu. Naquela ocasião nós elegemos o Ricardo. Ele poderia ser o síndico por força do contrato, mas nós entendemos que era melhor que ele fosse eleito, e o subsíndico na época, que era o Vitor, é que ficou efetivamente como síndico do condomínio. O Ricardo naquela ocasião não se meteu na administração do condomínio. Ele era uma figura que representava na qualidade de síndico, mas a administração era toda nossa naquele momento. Então por isso é que foi, por essa razão é que ele foi o primeiro, não teve nenhuma outra razão, não tem nenhum outro questionamento a respeito disso. Isso tem tudo gravado nas assembleias de instalação do condomínio da fase 2, quem participou vai se lembrar disso. Tá aí a justificativa e a explicação, doutor Floriano.